Curso de Windows, aula 65. Vamos lidar hoje aqui com a 18ª etapa dos nossos drivers de Windows. E vamos falar de dois drivers que se referem à rede, à LAN. A parte que se refere à rede nos computadores tem dois aspectos, o aspecto de servidor e o aspecto de cliente. No aspecto servidor, nós temos esse serviço aqui, o LAN Server. É fácil você ver o significado de um serviço respondendo aquilo que acontece quando você o desativa. Então, vamos supor que a gente interrompa esse serviço, dê um stop lá no gerenciador de serviço. Aí você vai ter as seguintes consequências. Compartilhamento de arquivos não vai funcionar. Ele está como servidor. Seu computador está hospedando uma pasta compartilhada, tá? Aquela você dá clique direito, propriedades, aí você dá compartilhar. Então, quem envia esta pasta no seu computador, lembrem-se, ele servindo como computador, não vai ver mais. As unidades mapeadas dos clientes, dos usuários remotos, não vão aparecer mais. Por quê? O servidor deixou de tornar disponível para os clientes aquela pasta. Então, obviamente, todos os controles de compartilhamento vão desaparecer também das janelas de explorador de arquivos do seu computador. Os clientes vão continuar aparecendo, só que eles não vão ver a pasta desse computador aqui que está servindo como servidor. A impressão remota não vai funcionar, porque a impressora serve como uma espécie de arquivo dispositivo, os devices lá do Linux. Então, se o seu computador está compartilhando a impressora dele, que está fisicamente conectada ao computador, com outros computadores, as pessoas que vão imprimir não vão enxergar mais esta impressora. Então, agora, quanto ao aspecto client, o serviço responsável por esse aspecto é o LAN Workstation. Ele é conhecido como Workstation Service, gerencia conexões de rede, acesso a recursos compartilhados. Então, ele é um componente dos sistemas operacionais Microsoft Windows. Então, ele usa o protocolo SMB, vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Server Message Block, para criar e manter conexões com servidores remotos, usando o protocolo Kerberos. Depois, nós vamos ter uma parte de rede nesse curso de Windows, então vocês vão poder ver esses protocolos de rede em mais detalhes. Então, o SMB é que faz a autenticação. Muita gente pensa que ele é o serviço de compartilhamento. O serviço de compartilhamento é o LAN Server que está na máquina que está emprestando seus recursos, compartilhando seus recursos com os outros. Então, esse SMB usa o protocolo NTLM. Vocês lembram bem, NT foi a primeira versão de Windows para servidor. Depois veio o Windows 2000, que era o NT evoluído e tal. Então, sempre a Microsoft teve esse par, servidor e client. No caso do NT, o client era o Windows 98. Então, esse serviço aqui é que torna os recursos compartilhados visíveis, tá? Não disponíveis, visíveis. E agora você está no cliente. Então, ele funciona como um driver de sistema de arquivo redirecionador. O que é que ele faz? Aquilo que vocês devem mexer muito quando estão em casa com uma pequena rede. Ajuda a acessar recursos compartilhados em outros computadores que compartilharam os recursos com o LAN Server, mantém o nome do computador, lembre-se, está mantendo o estado de Workstation. Então, na rede tem que haver uma identificação do nome desse computador para você não precisar ficar usando o IP. E permite que os clientes solicitem recursos de arquivo e impressão dos servidores. Ou seja, permite que o cliente veja o recurso e também o use. Bem, então, compreenda o seguinte, toda máquina, não chame de cliente nem servidor, toda máquina numa rede Windows pode servir ou utilizar recursos. Do lado de LAN, do serviço LAN, ela torna os recursos dela disponíveis. Do lado de LAN
o Workstation, ela pode disponibilizar serviço para as outras máquinas. Tá? Basta vocês utilizarem direito os compartilhamentos e as suas permissões. Então, desta forma, a gente conclui o conteúdo da aula 65. Muito obrigado pela sua paciência e atenção.